Fala pessoal, eu sou o Kurayami e no vídeo de hoje vamos voltar aos anos 50 para entender como nasceu o rock and roll e por que ele mudou a música para sempre. Então, vou falar aqui sobre o nascimento do rock and roll nos anos 1950. Para isso, eu preciso dar o contexto histórico daquela época. Os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, saiu do conflito como a maior potência econômica global. Esse cenário gerou um fenômeno inédito: o boom econômico e o baby boom. A economia estava aquecida, as famílias de classe média cresceram e se mudaram para os novos subúrbios. Consequentemente, as taxas de natalidade explodiram. Com isso, surgiram os teenagers, os adolescentes. Antes da década de 1950, ou você era criança ou era um adulto trabalhando. Com o crescimento do país, os jovens não precisavam trabalhar para sustentar a casa. Eles ganhavam mesadas, tinham tempo livre e com isso tornaram-se uma classe consumidora com identidade própria. É importante citar as tensões raciais e a segregação que acontecia nos Estados Unidos. O país vivia sob leis da segregação racial, as leis de Jim Crow no Sul. A lei exigia a separação entre brancos e negros em espaços públicos, como escolas, transportes, banheiros e bebedouros. Com isso, ocorreu a migração em massa de populações negras do sul agrário para o norte industrializado, em cidades como Chicago e Detroit, e com isso levaram sua música junto. Além disso, durante a Guerra Fria, o forte conservadorismo ganhou força nos Estados Unidos. Havia um medo constante de um possível ataque nuclear da União Soviética e uma grande preocupação com a expansão do comunismo, o que contribuiu para o surgimento do macartismo, que foi uma perseguição política contra os supostos simpatizantes comunistas. Esse período foi marcado por um forte sentimento de conformismo social, valorização da religiosidade e da família tradicional. Além das transformações sociais, uma revolução tecnológica ajudou a espalhar essa nova cultura teenager. Duas invenções foram fundamentais para a popularização do rock and roll: o rádio transistorizado, que era menor, portátil e mais barato que os antigos rádios de tubo. Permitiu que os jovens escutassem música em seus quartos, escolas e ruas, criando uma experiência mais independente dos adultos. Surgia também na mesma época o disco vinil de 45 RPM. Um formato pequeno, barato e resistente, ideal para vender músicas individuais e tocar em jukebox de lanchonete, locais onde os adolescentes costumavam se reunir. Essa revolução tecnológica também teve um papel importante na aproximação entre jovens brancos e negros. O rock and roll nasceu de estilos musicais afro-americanos como o blues, o R&B e o gospel, que durante muito tempo foram consumidos principalmente pela população negra. Com a expansão do rádio e dos discos, essas músicas passaram a alcançar um público cada vez maior, incluindo adolescentes brancos que buscavam novos sonhos além da música tradicional do seu país. Mesmo em uma sociedade marcada pela segregação racial, a música conseguiu ultrapassar algumas barreiras. Jovens brancos começaram a ouvir artistas negros pelo rádio, comprar seus discos e dançar suas músicas em festas e lanchonetes. O rock and roll nasceu justamente nessa combinação de fatores: uma nova geração de jovens consumidores, influências musicais afro-americanas, avanços tecnológicos e uma sociedade marcada por conflitos culturais. Jovens brancos e negros encontraram nessa música uma forma de expressão e identidade própria, criando uma das maiores revoluções culturais do século XX e construindo uma ponte cultural entre duas Américas ainda separadas pela segregação racial. Como citado no contexto histórico, o rock and roll não surgiu do nada. Ele é o resultado direto da colisão de duas grandes vertentes da música popular americana: o rhythm and blues, conhecido como R&B, que era música produzida por e para a comunidade negra. Tinha como base o blues elétrico de Chicago, com guitarras distorcidas de Muddy Waters, que era um músico muito importante para o blues americanos, considerado o pai do Chicago Blues. Além disso, possui o estilo do boogie woogie, com pianos acelerados e ritmos dançantes, e o jump blues, estilo de big band mais rápido focado no saxofone. O outro estilo musical era o country western, conhecido como hillbilly, a música tradicional dos brancos do interior do sul dos Estados Unidos, focada em violões, guitarras acústicas, violinos e letras que narravam a vida cotidiana, o trabalho e as desilusões amorosas. Brand new recipe.
hot rod Ford and a $2 bill. And I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dancing's free. Mas essa transformação não aconteceu de um dia para o outro. O rock and roll não surgiu porque alguém simplesmente decidiu inventar um novo gênero musical. Ele foi sendo construído aos poucos, à medida que músicos começaram a misturar estilos que antes eram vistos como completamente separados. De um lado, artistas do country passaram a acelerar suas músicas e incorporar batidas fortes e dançantes do R&B. Do outro, músicos negros de R&B começaram a adicionar melodias e elementos do country para alcançar um público ainda maior. Foi dessa troca de influências que nasceu o som que alguns anos depois seria conhecido como rock and roll. My new Rocket 88, yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88, baby, we'll ride in style, moving all along. E alguns artistas foram fundamentais nessa transição. Um dos nomes mais importantes é o de Sister Rosetta Tharpe. Muito antes de Elvis Presley ou Chuck Berry ficarem famosos, Rosetta já fazia algo completamente revolucionário. Ainda nas décadas de 1930 e 1940, ela misturava o gospel com uma guitarra elétrica tocada de forma agressiva, cheia de energia e com um som que lembrava muito que anos depois seria o rock. Por isso, muitos historiadores a consideram a verdadeira mãe do rock. Won't you hear me swinging? Hear the words that I'm singing. Much my soul with water from on high. While the world of love is around me, evil thoughts do bite me. Oh, if you leave me, I will die. You just hide me in our bosom. Tell us time the life is over in the cradle of our love. Only feed me. Outros nomes importantes é o Big Joe Turner ao lado de Unoni Harris. Os dois cantavam R&B com uma intensidade impressionante para a época. Eram músicas rápidas, pesadas e extremamente enérgicas, mostrando que o R&B já carregava grande parte da força que definiria o rock nos anos seguintes. Get out of that kitchen, baby, wash your face and hands. Get out of that kitchen, baby, wash your face and hands. Well, you fix my supper, cause I'm such a hungry mess. Where you wear your hair, baby, look so mellow and fine. Where you wear your hair, you look so mellow and fine. The other night I took a ride with little old Lucy Brown. We went to all the honky-tonks, we really got around. She's 5'2" with eyes of blue and pretty as a queen. I didn't know her pop was a city cop and she was just 15. Good morning, Judge. Why do you look so mean, sir? And Mr. Judge, what can the charges be? Mas existe uma figura importante que nem era músico. O nome dele era Alan Freed, um radialista de Cleveland. Na época, muitos jovens brancos já estavam comprando discos de R&B que eram conhecidos como Race Records, ou discos de raça, por serem voltados principalmente ao público negro. Só que esse nome carregava muito preconceito e dificultava a divulgação dessas músicas nas rádios. Foi então que Alan Freed começou a usar a expressão rock and roll para apresentar esse novo som ao público. Curiosamente, essa expressão já existia dentro da comunidade negra e era uma gíria com conotação sexual. Freed ressignificou o termo para representar aquela música vibrante, cheia de ritmo e energia. Foi assim que o nome rock and roll começou a se popularizar e pouco tempo depois seria conhecido no mundo inteiro. Agora que entendemos de onde o rock nasceu, a pergunta é: como ele realmente soava? O que fazia aquela música parecer tão diferente de tudo que existia até então? A primeira resposta está no ritmo. Enquanto boa parte da música popular da época destacava o primeiro e o terceiro tempo da batida, o rock and roll passou a enfatizar o segundo e o quarto tempo, o famoso backbeat. Pode parecer um detalhe técnico, mas é justamente isso que cria aquela sensação quase irresistível de querer bater o pé, balançar a cabeça ou sair dançando. A instrumentação também mudou completamente. A guitarra elétrica deixou de ser apenas um instrumento de acompanhamento e passou a ocupar o centro das atenções.
O saxofone que dominava o R&B começou a perder espaço para os riffs e solos de guitarra. No baixo, ainda era comum um contrabaixo acústico. Muitos músicos utilizavam a técnica conhecida como slap, puxando e soltando as cordas contra o braço do instrumento para criar um efeito quase percussivo. A bateria era simples, direta e marcava o ritmo com firmeza, e já o piano herdado do boogie-woogie era tocado com muita força e velocidade, dando ainda mais energia às músicas. Mas talvez a maior mudança estivesse na forma de cantar. Até então, cantores como Frank Sinatra ou Bing Crosby tinham uma interpretação suave e elegante. Os artistas do rock quebraram completamente esse padrão. Eles gritavam, rasgavam a voz, usavam falsetes, soluços e improvisos. Era um vocal carregado de emoção, muito influenciado pelo gospel das igrejas negras e pelo R&B. Não era um canto feito para parecer perfeito, era feito para transmitir energia. As letras também falavam de coisas que os jovens realmente viviam. Carros, festas, romances, encontros, escola, liberdade e principalmente a vontade de desafiar as regras impostas pelos adultos. Pela primeira vez, uma geração inteira se viu representada nas músicas que escutava. E tudo isso era gravado de forma muito diferente do que estamos acostumados hoje. As músicas eram registradas praticamente ao vivo dentro do estúdio com poucos microfones e quase nenhuma edição. Isso deixava o som mais cru, mais quente e mais espontâneo. Um dos efeitos mais marcantes era o slapback delay, aquele pequeno eco nas vozes que acabou se tornando uma das marcas registradas do rock nos anos 1950. Era simples, era imperfeito, mas justamente por isso parecia vivo, e foi essa combinação de ritmo, energia e atitude que transformou o rock and roll na trilha sonora de uma geração inteira. Chegou a hora de conhecer as pessoas que transformaram esse novo som em uma revolução. Cada um desses artistas deixou uma peça fundamental na construção do rock and roll. O primeiro deles é Chuck Berry. Se alguém pudesse ser chamado de arquiteto do rock, esse alguém seria Chuck Berry. Guitarrista e compositor negro de São Luís, ele praticamente definiu a linguagem da guitarra rock. Aqueles riffs marcantes e as famosas introduções de duas notas, conhecidas como double stops, se tornaram uma assinatura que influenciaria gerações de músicos. Mas Chuck Berry fez muito mais do que criar um jeito novo de tocar guitarra. Ele foi um dos primeiros compositores a escrever músicas sobre o universo dos adolescentes. Carros, escola, festas, romances e liberdade. Mesmo sendo um homem negro e adulto, conseguiu retratar como ninguém a juventude americana da época. Sem Chuck Berry, provavelmente nem existiria a figura do guitarrista que escreve e canta suas próprias músicas. Um modelo que inspirou bandas como os Beatles e os Rolling Stones. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ring in a bell. Go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Deep down in Louisiana, close to New Orleans, back up in the woods among the evergreens, still a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good. Never learned to read or write so well, he could play a guitar like a ring and a bell. I say go, go, Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 I say go. O segundo nome é talvez o mais famoso de todos, Elvis Presley. Se Chuck Berry ajudou a criar o rock, Elvis foi quem o levou para o mundo inteiro. Criado em uma família pobre de Memphis, ele cresceu ouvindo tanto o gospel das igrejas negras quanto o country das rádios do sul dos Estados Unidos. Foi exatamente esse tipo de artista que Sam Phillips, dono da lendária Sun Records, dizia procurar, abre aspas, um homem branco que cantasse com a emoção e a alma dos músicos negros, fecha aspas. Com sua voz, seu carisma e uma presença de palco extremamente provocativa para a época, Elvis derrubou barreiras culturais, fez o rock chegar às rádios tradicionais e transformou aquele novo estilo em um fenômeno mundial. You ain't nothing but you ain't nothing but a hound dog. Well, you ain't never gonna ever have your hand on real. Well, I tell you, well, that's just you know that you were fine. Well, that's just well, you ain't never gonna ever have your hand on real. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long time.
Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. God speed love to me. Em seguida, vem Little Richard. Se existia alguém que representava a energia pura do rock and roll, era ele. Cantor e pianista da Geórgia, Little Richard cresceu cantando gospel, mas levou para o palco uma intensidade que ninguém havia visto antes. Maquiado com um enorme topete e roupas extravagantes, ele gritava, pulava e espancava as teclas do piano. Mais do que um músico, Little Richard mostrou que o rock era liberdade, atitude e quebra de padrões. Sua influência pode ser vista em artistas como Paul McCartney, David Bowie, Prince e Freddie Mercury. Sally! Gonna tell Aunt Mary about Uncle John. He claimed he has a misery, but he having a lot of fun, oh baby. Yes, baby. Ooh, baby. Having me some fun tonight. Yeah. Well, long tall Sally, she's beautiful species she got. Everything that Uncle John need, oh baby. Yes, baby. Ooh, baby. Having me some fun tonight. Good girl and Miss Mom, so like the ball. Woo, Mom, so like the ball. Oh, when you're rocking and rolling, baby, your mother call. Woo, Miss Mom, so like the ball. Woo, Mom, so like the ball. Outro nome essencial é Buddy Holly. Diferente de Elvis, Buddy parecia um garoto comum, magro, usando óculos de armação grossa e vindo do Texas. Ele ajudou a definir aquilo que hoje imaginamos quando pensamos em uma banda de rock. Ao lado dos Crickets, popularizou a formação com guitarra solo, guitarra base, baixo e bateria. Além disso, escrevia suas próprias músicas, fazia os arranjos e participava das gravações, mostrando que os próprios músicos podiam controlar sua arte. Esse modelo inspirou diretamente as bandas como os Beatles, que inclusive escolheram seu nome como uma homenagem aos Crickets. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yeah, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your turtle doving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby, till you tell me maybe that someday, well, I'll be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye, yeah, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. E por fim, temos Jerry Lee Lewis, conhecido como The Killer. Ele levou o piano ao extremo, profundamente dividido entre sua fé religiosa e o rock and roll. Jerry fazia apresentações completamente imprevisíveis. Tocava piano com os pés, subia em cima do instrumento, batia nas teclas com o calcanhar e em algumas ocasiões chegou até a incendiar o próprio piano durante os shows. Ele representava o lado mais selvagem, perigoso e caótico do rock. Cada um desses artistas trouxe algo único. Chuck Berry criou a linguagem da guitarra, Elvis levou o rock para as massas, Little Richard transformou o palco em espetáculo de liberdade, Buddy Holly desenhou o formato da banda de rock moderna, e Jerry Lee Lewis mostrou que o rock também podia ser puro caos. Juntos, eles construíram os alicerces de um gênero que mudaria a história da música para sempre. Depois de conhecer os artistas que construíram rock and roll, surge uma pergunta: por onde começar a ouvir essa época? Antes de tudo, vale lembrar que nos anos 1950, a indústria da música era muito diferente da atual. Os álbuns ainda não eram o principal formato de lançamento. O mercado girava em torno de singles de 45 rotações por minuto, pequenos discos que normalmente traziam apenas uma música de cada lado. Por isso, quando falamos dos grandes marcos do rock dos anos 50, estamos falando principalmente de músicas e não de álbuns completos. A primeira delas é o Rock Around the Clock, de Bill Haley e His Comets, lançadas em 1954. Embora não tenha sido a primeira música de rock já gravada, ela foi a primeira a conquistar o topo das paradas dos Estados Unidos e no Reino Unido, quando entrou para a trilha sonora do filme Sementes da Violência.
Milhares de jovens começaram a dançar nos cinemas, e muita gente considera esse momento em que o rock explodiu para o grande público. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. No mesmo ano, Elvis Presley gravou That's Alright na Sun Records. Essa gravação é considerada por muitos o nascimento do rockabilly, a mistura perfeita entre country e R&B. A música captura um Elvis espontâneo, ainda descobrindo sua identidade musical, mas já mostrando o carisma que mudaria a história do rock. Well, that's all right, mama. That's all right with you. That's all right, mama. Just any way you do. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. Em 1955, Chuck Berry lançou a Maybelline. Foi essa música que consolidou a guitarra elétrica como protagonista do rock. Além do riff marcante, ela trouxe letras sobre carros, velocidade e juventude, temas que as tornariam marcas registradas do gênero. Oh, Maybelline, can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You started back doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. Cadillac rolling on over the road, nothing out to run my V8 Cadillac doing about 95, just bumping up on the road side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, can't you be true? You started back doing the things you used to do. No mesmo ano, Little Richard lançou Tutti Frutti. Se existe uma música capaz de resumir a energia do rock and roll dos anos 50, provavelmente é essa. Desde o inesquecível grito de abertura, tudo nela transmite intensidade, velocidade e irreverência. É uma das gravações mais importantes da história da música. E fechando essa lista está Peggy Sue, de Buddy Holly, lançada em 1957. Além de ser um clássico absoluto, a música mostrou novas possibilidades de gravação em estúdio, com destaque para o eco da bateria e para o estilo vocal delicado de Buddy Holly, influenciando diretamente o pop rock das décadas seguintes. If you knew Peggy Sue, then you know why I feel blue without Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, galleys, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you, oh, Peggy, my Peggy Sue. Mas apesar dos singles dominarem o mercado, alguns álbuns também merecem destaque. O primeiro deles é Elvis Presley, lançado em 1956. Além de ser o primeiro álbum de rock a alcançar o primeiro lugar na Billboard, sua capa se tornou uma das imagens mais famosas da história da música. Décadas depois, ela seria homenageada pelo The Clash, no clássico álbum London Calling. Outro disco essencial é o The Chirping Crickets de 1957. Foi esse álbum que mostrou ao mundo como deveria funcionar uma banda de rock. 2 guitarras, baixo e bateria, com músicos compondo e tocando suas próprias músicas. Um modelo que influenciou diretamente bandas como os Beatles e praticamente todo o rock que viria depois. Se você nunca ouviu o rock dos anos 50, essas músicas e esses álbuns são o melhor ponto de partida. Eles não apenas marcam uma geração, eles ajudaram a construir toda a história do rock que conhecemos hoje. Antes de encerrar a década de 1950, vale conhecer algumas curiosidades que mostram como o rock já era um gênero polêmico desde o começo. A primeira envolve um dos maiores clássicos da história, Tutti Frutti de Little Richard. Hoje a música parece completamente inocente,
mas a letra original estava longe disso. Ela tinha um forte conteúdo sexual e fazia referências explícitas que seriam impossíveis de tocar nas rádios da época. Para evitar problemas, a gravadora chamou às pressas a compositora Dorothy Labustre, que reescreveu toda a letra, transformando-a na versão que conhecemos hoje. Ou seja, um dos maiores clássicos do rock quase nunca chegou ao público por causa da censura. Outra curiosidade envolve Elvis Presley. Em 1957, durante sua terceira apresentação no famoso programa The Ed Sullivan Show, os produtores decidiram filmá-lo apenas da cintura para cima. O motivo era simples. Seus movimentos de quadril eram considerados escandalosos e imorais para a televisão americana, o que hoje parece algo completamente normal, naquela época era visto como uma ameaça aos bons costumes. Well, I'm tired and so weary, but I must go along till the Lord comes and calls me away. Oh, yes. Well, the morning's so bright and the lamb is alive. E existe ainda uma curiosidade ligada aos próprios instrumentos. Foi justamente nos anos 1950 que nasceram algumas das guitarras mais importantes da história da música. A Fender Telecaster, lançada em 1951, a Gibson Les Paul, em 1952, e a lendária Fender Stratocaster, de 1954. Esses instrumentos revolucionaram o mercado com seus corpos sólidos, oferecendo mais sustain, menos microfonia e um som que simplesmente não era possível nas guitarras anteriores. Sem essas inovações, o rock provavelmente teria soado de um jeito completamente diferente. Mas nem tudo era sucesso. Desde o seu nascimento, o rock and roll esteve envolvido em polêmicas que misturavam preconceito, censura, escândalos e interesses da indústria musical. Uma das maiores delas foi chamada de roubo cultural. Na época, era comum que gravadores controlados por empresários brancos pegassem músicas gravadas por artistas negros de R&B e entregassem essas mesmas canções para cantores brancos regravarem. Essas novas versões tinham arranjos mais comportados, eram consideradas mais aceitáveis pelas rádios e acabavam vendendo muito mais. Um dos casos mais famosos foi o de Pat Boone, que regravou Tutti Frutti de Little Richard. Enquanto a versão original era explosiva e cheia de personalidade, a de Boone era muito mais contida. Ainda assim, foi ela que recebeu maior espaço em muitas rádios americanas, refletindo a segregação racial da época e deixando muitos dos artistas negros sem o reconhecimento e retorno financeiro que mereciam. Mas esse não era o único problema. O rock passou a ser visto por muitos adultos como uma ameaça à sociedade. Líderes religiosos, associação de pais e até políticos iniciaram uma verdadeira campanha contra o gênero. Chamavam o rock de música do diabo. Diziam que ele incentivava a rebeldia dos jovens e, em muitos casos, utilizavam argumentos racistas para atacar uma música que tinha profundas raízes da cultura afro-americana. Em algumas cidades dos Estados Unidos chegaram a acontecer eventos públicos de destruição e queimas de discos de rock, organizados por igrejas e grupos conservadores. Outra polêmica abalou diretamente a carreira de Jerry Lee Lewis. Em 1958, durante uma turnê pela Inglaterra, a imprensa descobriu que ele havia se casado com Myra Gay Brown, sua prima de segundo grau que tinha apenas 13 anos de idade. A repercussão foi imediata. Shows foram cancelados, rádios deixaram de tocar suas músicas e praticamente da noite para o dia, Jerry Lee Lewis perdeu o posto de uma das maiores estrelas do rock. E para fechar a década, surgiu mais um escândalo, o caso conhecido como Payola. O governo americano começou a investigar a suspeita de que radialistas estavam recebendo dinheiro ou outras vantagens das gravadoras para tocar determinadas músicas. Entre os investigados estavam Alan Freed, o radialista que ajudou a popularizar o nome rock and roll. Freed acabou se tornando o principal alvo da investigação. Recusou-se a colaborar de maneira que as autoridades esperavam, perdeu seu emprego, faliu e teve sua carreira praticamente destruída. Enquanto isso, outros apresentadores que cooperaram com as investigações conseguiram manter suas carreiras. Esses episódios mostram que o rock nunca foi apenas um estilo musical. Desde o começo ele desafiou preconceitos, enfrentou interesses econômicos, incomodou autoridades e colocou em debate temas que iam muito além da música. E isso era apenas o começo. No momento que o rock parecia ter conquistado o mundo, tudo começou a desmoronar. Entre 1957 e 1959, uma sequência impressionante de acontecimentos tirou de cena, um a um, os maiores nomes da primeira geração do rock and roll. Foi como se apenas em 3 anos o gênero perdesse seus principais pilares. O primeiro golpe veio em 1957. No auge da fama durante uma turnê pela Austrália, Little Richard viveu uma experiência que mudaria completamente sua vida. Durante um voo entre Melbourne e Sydney, ele acreditou que o avião estava prestes a cair ao ver os motores brilhando intensamente. Mais tarde, contou que acreditava que os anjos estavam sustentando a aeronave. Poucos dias depois, durante um show ao ar livre em Sydney, um enorme clarão vermelho cruzou o céu.
Mais tarde descobriram que era o satélite soviético Sputnik 1, mas Little Richard interpretou aquilo como um sinal divino. No meio da apresentação, anunciou ao público que abandonaria o rock para dedicar sua vida a Deus. Como símbolo dessa decisão, chegou a jogar seus anéis de diamante em um rio na Austrália. Ao voltar aos Estados Unidos, estudou teologia na Oakwood College e tornou-se pregador da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O rock acabava de perder uma de suas maiores forças criativas. No ano seguinte, veio outro duro golpe. Em 1958, Elvis Presley, o maior astro de rock and roll, foi convocado para servir o exército dos Estados Unidos. Ao contrário do que muitos imaginavam, ele não recebeu privilégios. Serviu como um soldado comum e passou quase 2 anos na Alemanha Ocidental. Sua ausência deixou um enorme vazio justamente quando o rock mais precisava de seu principal ícone. Quando retornou aos Estados Unidos, sua carreira tomou outro rumo. Sob a administração de seu empresário, o coronel Tom Parker, Elvis passou a gravar músicas mais voltadas ao pop, baladas românticas e trilhas sonoras de filme, deixando para trás boa parte da rebeldia que havia revolucionado a década. Então chegou o acontecimento que muitos consideram o momento mais triste da história do rock. No dia 3 de fevereiro de 1959, durante o torneio Winter Dance Party, Buddy Holly decidiu fretar um pequeno avião para escapar das longas viagens de ônibus, enfrentando o rigoroso inverno americano. Poucos minutos após a decolagem, a aeronave caiu em meio a uma tempestade de neve. Morreram no acidente Buddy Holly, Richie Valens, de apenas 17 anos, e o autor do clássico La Bamba, J.P. Richardson, conhecido como The Big Bopper, além do piloto Roger Patterson. A notícia chocou os Estados Unidos. Anos mais tarde, Don McLean eternizou essa tragédia na música American Pie, chamando aquele dia de The Day the Music Died, o dia em que a música morreu. Touched me deep inside the day the music died. So bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. Mas os problemas ainda não haviam terminado. No final de 1959, Chuck Berry foi preso sob a acusação de violar a Lei Mann, uma legislação federal que proibia transportar mulheres entre estados para fins considerados imorais. O caso foi extremamente controverso e cercado por acusações de preconceito racial durante o julgamento. Embora a primeira condenação tenha sido anulada, Berry acabou sendo julgado novamente e cumpriu cerca de 20 meses de prisão. Depois disso, nunca mais voltou a confiar na indústria musical da mesma maneira. E se lembrarmos de tudo que aconteceu nesse curto período, o cenário era desolador. Little Richard havia abandonado o rock, Jerry Lee Lewis tinha sua carreira destruída pelo escândalo no seu casamento, Elvis estava no exército, Buddy Holly havia morrido, Chuck Berry estava preso. Em poucos anos, praticamente todos os grandes nomes da primeira geração haviam desaparecido do palco. Aproveitando esse vazio, a indústria fonográfica começou a promover cantores adolescentes mais comportados e menos controversos, tentando transformar o rock em um produto mais seguro e comercial. Para muita gente, parecia que o rock and roll tinha chegado ao fim, mas revoluções não desaparecem tão facilmente. Enquanto os Estados Unidos acreditavam que aquela chama havia se apagado, do outro lado do Atlântico, milhares de jovens ingleses ouviam aqueles discos, aprendiam cada riff de guitarra e sonhavam em formar suas próprias bandas. Nos anos 1960, essa chama voltaria ainda mais forte e mudaria para sempre a história da música. Mas essa é uma história para o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Me conta aqui nos comentários qual artista dos anos 50 você considera o mais importante para a história do rock. Eu vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistir, eu sou o Kurayami e até o próximo vídeo.